Entendi? Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Como foi a semana de irmão? Estudaram bastante? Vou pedir ao irmão Maurício que esteja orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por mais esse dia. Acho que eles quiserem ficar em pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, por mais um dia te agradecemos pelo ar que respiramos. Acordar depois de uma noite é muito bom. Uma noite bem dormida também é bom. Não temos aflições, acordamos tranquilo e pedimos ao Senhor, Pai, não abra as mentes, vossas mentes, né, para que tenhamos um bom discernimento da sua palavra e que sua palavra venha entrar em nossos corações, Senhor. Muito obrigado. Amém. Amém. Antes do professor, queria lembrar vocês em relação ao pagamento. Quem quiser estar fazendo pagamento comigo hoje pode fazer, ou realizou também dinheiro e reforçando aquilo que eu falei. Não tem dia certo do mês. O melhor dia para mim é início do mês, final do mês. Não tem problema. Esse mês eu estou apertado financeiramente, preciso pular o mês. Também não tem problema. O nosso curso não tem fins lucrativos, né? Então é importante que a gente consiga ir concluir, beleza? Nós vamos falar hoje sobre Babel, lá na página 8. E a dívida está lá, a divisa está em Gênesis 11, que é onde está escrito assim: a terra toda tinha uma só língua e um só idioma. E os homens se deslocaram para o Oriente e acharam um vale na terra de Siná e passaram a habitar ali. Desceram uns aos outros: vamos fazer tijolo para queimá-los por completo. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós um nome para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Amém? Aqui, logo após o dilúvio, né? E aconteceu isso lá em Babel. Deus ordenou os homens espalhar-se por povoasse a terra. Está lá em Gênesis 1, 28. Mas, contrariando a ordem de Deus, né? Aquela população decidiu edificar uma cidade na planície de Siná. O nome hebraico de Siná significa país de dois rios e faz referência aos dois rios, Tigre e Éufrates, que passaram por essa região. A cidade de Babel ela foi fundada por Nimrod. Ele também fundou outras cidades, como está lá em Gênesis 10, de 9 a 12. Nimrod era filho de Cus, neto de Cã e bisneto de Noé. A estrutura da torre era conhecida como zigurate. Ela tinha a forma de tipo uma pirâmide, mas só ela começava muito aberta, né? E depois ia diminuindo. Tem alguns comentaristas que falam que ia tocar no céu. Ele não queria fazer isso. O negócio ali era para receber de outros deuses deles, descer outros deuses deles ali. Algum comentarista fala isso. E aqui na Bíblia eles falam que iria tocar o céu. Aí nós vemos que eles foram motivados pela intenção de exaltação pessoal. Fazemos nós em um nome de cédula. Né? Então eles queriam se agradecer a eles, né? Não agradecer a Deus. Você vê que ali o inimigo já estava usando eles para ser contra tudo que Deus falou, né? Nós vemos já a partir dali do Éden, começou o inimigo atacando, né? E aí vai até agora a Torre de Babel, né? Onde faz tudo contra a lei do Senhor. Eles queriam não edificar o nome do Senhor, mas queriam edificar o nome deles. E do culto que pode posteriormente caracterizar
a Babilônia. Uma torre elevada é assim visível para toda a nação, seria um símbolo de grandeza e do seu poder para dominar os habitantes da terra. Eles queriam dominar todo mundo ali, né? Queria fazer o que Deus não queria. Deus queria que eles procriassem na terra. Então eles estavam fazendo tudo o contrário. Então eles não queriam só para eles, né? Não queria que Deus esteja fazendo as coisas. Isso desagradou muito a Deus, né? Eles incluíram a Deus de seus planos e glorificaram seu próprio nome, esquecendo o nome de Deus por excelência o Senhor. Deus desbaratou os seus planos, mas só para expulsar-lhes o orgulho e a independência, mas também para espalhar-os, a fim de povoar-se a terra. A cidade é chamada com maioria Babel, que quer dizer, no hebraico, confusão, né? E ali Deus confundiu eles falando em outras línguas, cada um falando em uma língua, né? E ninguém entendia nada, por isso que mudou o idioma. Muitos falam o idioma naquela época era o hebraico, né? Mas não tem certeza. Esses comentaristas não têm certeza qual era o idioma da época do Jardim do Éden, até quando começou a Torre de Babel. E a gente também não pode tirar a base da confusão lá do Pentateuco. E lá foi totalmente diferente como essa confusão que teve na Torre de Babel, né, de línguas. E ali cada um falava em uma língua, mas no Pentateuco, no Pentecoste, era totalmente diferente. Cada um falava em sua língua e todos entenderam, né? Cada um entendia da sua língua, mas lá em Babel foi diferente. Um falava alemão, outro falava inglês, outro falava polonês, e assim eles não entendiam. E isso foi o que Deus fez a eles, para eles não fazer aquela torre, seria mal, né? E Deus veio, conhece, né? Tem muitas vezes em nossas vidas que a gente quer fazer uma coisa e não está diante de Deus. Nossos planos, né? A gente entrega nossos planos, não entrega ao Senhor. Aí quando nossos planos dão errado, a gente quer reclamar com o Senhor. Mas Deus vai falar, você não falou nada? Né? Igual isso aí, eles fizeram um plano e foram eles mesmos que planejaram tudo, né? Não foi obra do Senhor. Quer falar alguma coisa? Não. Alguém quer falar alguma coisa sobre a Torre de Babel? Nenhuma dúvida? Ele só não só confundiu as línguas, como também Fala aí, antes. Ele só não confundiu as línguas, como também está lá no 7:8, como também espalhou todos sobre a face da terra, cada língua para um lado. Cada língua. Né? Cada língua para um lado. É isso que eu queria falar. Não foi o que eu entendi. É porque para que Deus também não quisesse fazer o segundo dilúvio, né? Não, o segundo dilúvio não ia ter. Não ia ter o segundo. Não, porque Deus prometeu a Noé e não ia ter o segundo dilúvio. A gente leu isso aqui na Bíblia. Na Bíblia ele disse que não ia ter mais o dilúvio. Não haveria problema. Isso mesmo. Isso que é falar. Algum mais comentário? Mais um comentário? Na verdade, o nome de Deus ele era para separar o povo que estava se juntando contra ele. E como é que você separa um povo? Quando eles não falam a mesma língua, né? Como é que eu vou falar para o Maurício que eu estou contra o Aldemir se eu não estou falando a língua dele? Não estou entendendo. Ele não vai entender que eu estou contra o Aldemir. Tem sentido. Certo, isso aí. Porque seria tão bom, né? Cada um falasse a mesma língua, né? Todo mundo se entendia, um só idioma, não precisava. Deus só, né? Isso. A verdade é que quando o professor falou existia dois propósitos diferentes para essa torre, né? Um era para alcançar o céu, eles não iam alcançar porque se eles fizerem cone, ia ter um fim. O céu era infinito. Eles iam chegar na última instância lá do cone, teria um fim, porque o céu era infinito. E a outra era para adorar os seus próprios deuses dentro daquele templo, dentro daquele templo.
Já que eles queriam adorar um Deus, então que eles falassem suas próprias línguas, não falassem a língua de Deus, que era a língua universal, né? E como aconteceu no Pentecostes. O Pentecostes, embora todos falassem línguas diferentes, mas a língua do Espírito Santo falou sobre todos eles ali. Então todos entendiam. O esforço humano são opostos do agir divino. Frequentemente, a humanidade, sem Deus, age contra ele. Seus esforços são sempre orientados contra ele. Por isso, meditamos nessa palavra de King. Na Bíblia, essa cidade veio simbolizar recentemente a sociedade autistas, com suas pretensões, Gênesis 11, perseguições, Daniel 3, prazeres e pecados, superstições, Isaías 47, 8 e 13, sua riqueza e sua ruína final, Apocalipse 17 e 18, uma das suas glórias do seu nome, Zidulate, montanha artificial encimada por um templo cujo nome, Ertemanaki, sugeria a ligação do céu à terra, mas foram seus pecados que a sublimuraram até o céu, Apocalipse 18, 5. No Apocalipse, ela é constatada com a santa cidade que desceu do céu, cujas portas unem as nações. Apocalipse 21, 2, 3, 10, 24. E a partir do final da Torre de Babel, a gente vamos seguir a chamada de Abraão, né? Com ele começa a história da salvação. A história da salvação. E está lá no capítulo 11, no capítulo 11, no final lá do 26, até o 26. Até o 32, né, que diz ali que aí fala que sobre a família de Terã, né? Terã viveu 70 anos, gerou Abraão, Naor e Arã. E ali Deus chamou Abraão, né? Ele chamou Abraão a sair ali daquela terra, né? Saiu o pai dele, Abraão, seus filhos, e tinha morrido ali seu filho Arã, né? Morreu antes ali do pai dele, então ele ficou triste ali e saiu. Aí chegando na cidade de Ur dos Caldeus, ali ele estava cansado, e ali veio a falecer, né? O pai de Abraão. Então ali nós já vemos começando, a partir desse descendente, o homem escolhido, o nome significa pai elevado, que é Abraão, e aliás, nobre, Deus escolheu um homem, dele fez uma família e depois um clã. No livro de Êxodo, já é um povo de Israel, depois do cativeiro, de uma purificação, uma passagem pelo funil, sobe um resto e dará origem a Messias no Novo Testamento. É um povo em si multirracial, multiétnico, a Igreja de Cristo. A Igreja era um projeto final na luz de Efésios 1, 4. Então vemos aqui que Israel já era um estágio ali, né, para essa nação, né? Você vê, né, quando Abraão foi chamado, você vê que ele tinha tudo, já tinha riqueza, já tinha tudo feito, já tinha seus amigos ali. Você vê que ele deixa aquela terra, né, e vai para onde Deus manda. Ele não conhecia a terra que ele ia. Você vê a fé que Abraão tinha, né, e foi chamado o pai da fé, né? E ele deixou para trás também aqueles ídolos. Ele deixou para trás também aqueles ídolos que eram idolatrados na época. Ele deixou para trás. Quando Deus fez a promessa com ele, né? Sabe o que vai para onde te mandarei? E ele deixou também aqueles ídolos que eram adorados pela família, pelas filhas. Não sei como é que era esse ato. Foi uma imagem por alto. Tem uma coisa interessante, até a Torre de Babel aqui, ó.
Deus ele cuidava da gente como criança, cuidava do seu povo como criança, né? Ele está aqui, ó. Os esforços humanos não são opostos ao reino divino, frequentemente a humanidade sem Deus age contra até os esforços são sempre orientados contra ele. Por isso, meditemos nessas palavras Kinder. Kinder quer dizer crianças. Tanto é que hoje você vê aí kids, quer dizer criança. Então, até aqui, Deus tratou o seu povo como criança. Aí, partindo de Abraão para cá, começou a dar sólido a ele, né? Aí mandou Abraão se separado da sua parentela, daqueles que não queriam. Aí foi o primeiro, por que eu falei que foi o primeiro hebreu? Foi o primeiro homem que passou para o lado do rio. Hebreu quer dizer, povo do outro lado do rio. Então, quer dizer, aí começamos a comer alimento sólido. A punição veio maior também, tá? No capítulo de Gênesis 3,15, Deus disse que enviaria um redentor, descendente de uma mulher, que derrotaria Satanás e daria salvação. Você vê que ali Deus já está falando de Jesus, né? E ele ia ter um redentor e ia pisar. E ela, aliás, ela vinha de Abraão. Você vê que Abraão teve, né? Ele passou por tantas lutas, dificuldades, né? Mas ele foi chamado de amigo do Senhor, de amigo de Deus, né? E tudo ele falava, o Senhor falou para ele. Lá em Gálatas 3, de 6 a 9, vamos ver como a igreja, os descendentes desse homem, nele se localiza. João, pode ler para mim Gálatas 3, de 6 a 9, por favor? Gálatas 3, de 6 a 9. Gálatas 3. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho de Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Quer dizer, eu falei, a gente ia começar a tomar alimento sólido. Chega de leitinho, de mingauzinho. Começar a cobrança. Você vê o pai lá na cidade onde morava o pai de Abraão, ele servia a outros deuses, um deus estranho, né? Ali tinha culto a outros deuses. Você pode ver lá em... Maurício, leia para mim Josué 24:2. Depois de Josué? Juízo. Não, antes de Juízo. Antes. Josué, depois vem Juízo. Josué quanto? 24:2. (24) 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio, antigamente habitaram vossos pais. Tera, pai de Abraão e pai de Naor, os serviram a outros deuses, como eu falei. Só daqui, Marcos? Só isso aí era
Ali você vê como já começava ali a idolatria, né? Até depois da Torre de Babel 11. Aí nós vemos a partir do capítulo 12, já termina, já é a outra ramar, né? Já vem já a ação do Senhor, né? De Deus ali para um Abraão. Há uma certinha, né? Terá, é. Porque aqui está sendo céu, não tem acento, não. Tá. Então, Saúl, Tá, também tem. Abraão, Terá. Acento tônico no cartão. Não tem acento. Não tem acento tônico. Não, eles têm um Y lá, tipo assim, no hebraico tem esses detalhes, vocês devem estudar hebraico também aqui, aí vocês vão ver que e o hebraico também, todo mundo sabe que é escrito da direita para a esquerda, né? Quando você pegar uma Bíblia hebraica, você vai ler da direita para a esquerda. É totalmente diferente. Japonês é de cima para baixo. Mas é fácil de aprender o hebraico. O grego também é um pouquinho mais, porque tem... Minha mãe sempre fala, você estou falando grego. É que é hebraico. Agora nós vamos lá para o capítulo... Nós vamos agora para o capítulo 15, que o capítulo 15 relata um episódio misterioso. Deus concluiu com Abraão um verdadeiro pai, segundo o costume do tempo. Era preciso que os dois contrastantes passassem entre os animais encarcejados, sentavam assim, serem mesmo endereçados como as vítimas, e se fingisse seu compromisso. Então, quando lá eles faziam esse processo lá, se eles não cumpriam aquela aliança ali, eles fizeram, eles morriam, né? Mas você vê que com Abraão ele foi diferente, né? Deus é que passou no meio. Você vê que Abraão fez lá o holocausto para o Senhor, cortou lá os animais no meio, né? E botou lá, e ficou ali o dia todo esperando, e as aves lá rapina, no começo ali o holocausto, né? Então ele ficou vigiando. Mas chegou uma hora de noite e ele não aguentou lá após o pôr do sol, ele dormiu. Então Deus deu o sonho para ele, né? E falou. Ali Deus falou com ele, né? Então isso acontecia muito, né? Deles fazer o holocausto, vinha as aves e comiam. Antônio peixe na pá. Oi? Capítulo 9. Não, Gênesis 15 está no 10. A partir do 10. Página 9. Página 10. 10 da apostila? 10 da apostila. Assim está no capítulo 15, ó, Deus, depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou teu escudo, o teu galardão será muito grande. Ele será um pai de uma nação muito grande, né? Como Deus está falando para ele na visão. Aí no 15:6, Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça, né? Nós vemos no Novo Testamento esse relato de Abraão. Vou pedir ao irmão Lucas, leia aí Romanos 4:3. Nossa, pouco. Pois o que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. Outro jovem leu Gálatas 3:6. Da mesma forma, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Lê, por favor, Tiago 2:26.
Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Não entendi. Quer que eu leia de novo? O microfone tá ligado, não tá? Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Amém. Porque o Senhor disse a Abraão, não temas. Parece que Abraão se encontrava em um estado depressivo depois de chegar de um testemunho íntimo. Ali ele estava cismado, porque aconteceu ali da torre em Babel, quando Sodoma e Gomorra, quando foi atacada, Deus falou com ele, né? Que ele ia destruir a cidade, né? Então, aí lá o rei queria dar a ele e foi arrecadado ali daquela cidade, né, de Sodoma e Gomorra. Então, Abraão, ele não quis aquela partilha que eles fizeram ali, né? Spoiler. Então, ele parece que ele ficou com medo dos 4 reis atacar ele, né? Por isso que Deus falou para ele, não temas, porque Deus estava com ele. Voltaria os 4 reis para vingar-se dele, né? Havia sido nessa, não aceitando depois de Sodoma, que lhe pertencia. Deus lhe deu confiança, dizendo que ele próprio, Deus seria seu defensor e recompensaria grandemente a vida dele, né? Porque ele estava com medo, né? Mas Deus estava falando para ele, não temas que eu estou com você, né? Eu estou contigo. Assim como aconteceu com Elias, né? Lá, quando Jezebel queria atacar ele, queria matar ele, ele fugiu, né? Fugiu com quê? Com medo, né? Então, com medo, depressivo, né? Então, ele foi para a caverna. Mas Abraão se entristeceu por não ter filhos. Elias seria seu herdeiro. Naquele tempo, o homem não tinha filho, a herança podia recair sobre o servo fiel. Entretanto, Deus prometeu que teria um filho, e seu descendente seria inumerável com as estrelas do céu. Abraão reconheceu a promessa, era humildemente irreversível, mas creu ele no Senhor e foi imputado em sua justiça. Então, ele estava já com medo de não poder ter filho, e o servo dele ali seria da herança dele, né? Via da herança dele, ele não tinha filho, então já estava uma certa idade, né? Então passou a crer no Senhor, né? Vemos que quando ele fala, os 3 anjos estão ali falando, você vê que Sara, quando ele falou o anjo falou para ele que ia ter um filho, Sara começou a rir, né? Nem pode, eu com uma idade dessa, não ter, né, um filho. Há pouco tempo eu vi só como é a bênção do Senhor. Há pouco tempo, uma mulher participou na Angola, 70 anos, ela teve gêmeos. 70 anos. Você vê como é a obra do Senhor, né? Tem vezes que a gente reclama, tem pessoas mais velhas reclamam assim, eu já estou idoso, não sirvo mais para nada. Então, não é a idade que faz. A idade não tem nada a ver com isso, né? Para a gente aprender, até 100 anos a gente está aprendendo ainda. A gente aprende, né? É porque é da idade. E tem muitas pessoas que querem ficar só no conforto de casa. Lá no seminário, o professor lá, ele mesmo falou, ele estava fazendo faculdade ainda, de filosofia, então ele falou, lá tinha muitos idosos estudando. Eles acabavam um curso lá, né? Fazia depois partia para outro, ia fazendo. Tinha um professor também lá, que ele tinha 70 e poucos anos, ele se formou em Direito, 70 e poucos anos. Então a idade não tem nada a ver se a pessoa quer esforçar e ir direto. Quando eu fui fazer o seminário, eu tinha 56 anos. Com 54, eu senti o chamado do Senhor, falei com o meu pastor. Aí o pastor me perguntou, Antônio, você ia saber se você tem um segundo grau, porque no seminário pede, né? Falei, pastor, não terminei nenhum fundamental. Então você estuda
faz aí termina o teu estudo, depois nós vamos falar para a igreja, vou te mandar para o seminário. Eu fui lá no EJA, lá em Niterói, ali no Lino Peçanha. Entrei para dentro, comecei a estudar, falei, Deus, se é do Senhor, o Senhor vai me ajudar, né? Começou a ajudar, ali a gente só ia fazer prova, né? Levava apostila, estudava e fazia prova, então eu ia fazendo. Um certo dia, eu estava numa apostila do ensino médio, era dessa finura assim, era 20 páginas só, para o fundamental. Aí vi um jovem, uma apostila dessa grossura, mais de 110 páginas. Falei, cara, a minha dele é assim. Aí perguntei a ele. Aí ele falou assim, tio, isso aqui é do segundo grau, a do senhor é fundamental, então é menor. Eu acho que você não vai conseguir fazer isso aqui não, hein? Isso aqui é muita coisa. Aí eu olhei para ele, não, mas quem me chamou vai me ajudar. E eu terminei, fiz a última prova de física. Passei, professor, já terminou tudo, já passou, pode ir apanhar o diploma de segundo grau, eu fiquei todo feliz. Então, eu ainda procurei aquele jovem ali para mostrar ele aqui, meu irmão, para conseguir, cara. Então, nada impede a gente para estudar. Como eu fico feliz vendo esses adolescentes aqui na aula, aprendendo mais da palavra do Senhor, né? Como é bom. Pessoa como Ancião, como o João ali. Ancião como o João, então é isso que a gente tem. Abraão, ele não estava querendo crer naquilo que Deus estava falando para ele, só por causa da idade dele, né? Que já era velho, a Sara também, né? Saraí chamava. Então. O último censo agora, que fizeram, foram na casa do senhorzinho, 98 anos. 98 anos. Aí pergunta assim, e o senhor, eu vou falar, acho que é a sua idade. Quando eu moro sozinho, eu moro com minha mãe. No 98, eu moro com tua mãe. Eu posso ver tua mãe? Quando vai dar não. Na casa da minha avó. Isso é brincadeira. Eu achei que era uma coisa séria. Algum comentário sobre... Algum comentário que os irmãos iam falar? Abraão, ele tinha uma certa riqueza, né? Abraão tinha uma certa riqueza. Abraão, pegando o ritmo de Maurício aí, se Abraão fosse pobre, ele tinha povoado aquela terra lá, ter pobre, a ter filho, Mas que era um dos 240 anos. Falou que vai ter. Fala. Fala, João. falando, Abraão ele tinha uma certa riqueza, por isso que ele teve dificuldade de ter o filho. Porque se ele fosse pobre, ele tinha povoado aquela terra lá, como se ele tivesse. Você vê que essa aliança da graça veio do coração generoso de Deus para Abraão. Né? Agora vamos lá para o capítulo 18. E aparece os 3 anjos, aparece para Abraão. Depois disso, o anjo apareceu a Abraão junto ao carvalho de Mare, quando ele estava sentado à porta da tenda no maior calor. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando ele os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles. Então estava prostrando em terra e disse: Meu Senhor, se agora tem achado favor a teus olhos, roda-te e proceda diante do teu servo. Mandarei trazer um pouco de água, lavar teus pés e descansar debaixo da árvore. Isso aqui é o próprio Yahvé, em forma de humana, diálogo com Abraão. Discute se é uma pré-encarnação de Jesus. Aqui é o Senhor a funcionalizar a pessoa da Trindade. Era 3 anjos, né? Ele repreendeu a dúvida de Sara. Para Deus a coisa difícil para ele. Para Deus é coisa difícil, irmão? Não, nada é impossível. Irmã, como é o nome dela? Irmã, lê Jó 42:2, por favor.
Jó o quê? Jó 42:2. Jó 42:2 diz: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O irmão de Jeremias 32, 17. Irmão. Esse aí, tá? Gabriel. Esqueci o nome. Não é o nome do irmão? Gabriel. Gabriel. Ó Eterno, meu Deus, tu que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com teu braço estendido, nada é impossível para ti. O irmão lê Lucas 1:37. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Você vê, as coisas para Deus nada é impossível, né? Tudo é... Tem muitas coisas que a gente... Pode ficar aí, depois eu faço. Às vezes a gente pensa que é difícil, né? Para nós é difícil, mas Deus, Ele tem todas as coisas. Ali para Abraão e Sara, eles viram que era difícil, né? Mas para Deus nada é impossível. Você vê, o riso de Abraão seria seguido pelo riso de Sara, 18:12. Portanto, Deus deu um filho prometido de Isaac, né? Isaac, no hebraico, significa riso. Quando Isaac nasceu, o riso de Sara se converteu em riso de alegria, né? Quando ela viu o filho Isaac, ela começou a se alegrar, né? Lá, Deus me fez ter feito riso, lá em Gênesis 21:6. Foi necessário Deus responder a Sara a fim de que ela crescesse. O cumprimento da promessa dependia da fé de ambos, né? Essa promessa que Deus fez a ele dependia da fé dos dois, né? Então, Deus prometeu a ele, mas eles também teria fé, né? Não adianta Deus falar com você e você não ter fé, né? Muitas vezes, se você está no projeto e não crer, e não ter fé, aquele projeto vai dar certo, não adianta, né? Não adianta você estar reclamando com Deus que teu projeto não está indo à frente, mas se você não tem a fé no Senhor, nisso, não murmurar. Lá haveria coisa difícil ao Senhor, 18:4. O nascimento de Isaac foi um caso sobrenatural. Assim Deus como de Jesus, né? Você vê tudo a ver com de Jesus. E Maria também foi sobrenatural, né? Foi o Espírito Santo, né? Que ali nasceu Jesus e Maria. Deus teve de operar um milagre. O Senhor teve muita paciência com o velho casal, pois ele lutava contra a forte dúvida e longa demora do advento do filho. Então você vê Abraão e Sara ali, eles tiveram muita contesta com Deus, né? Já dizendo que era de idade, reclamando. Então, eles demoraram muito, né? Até Deus falar com eles no coração deles. Quando a promessa é individual, beleza. Quando a promessa é compartilhada, aí é que o negócio esquisito. Um tem muita fé e o outro quase fica só criticando. E aí fica ruim caminhar sozinho. Atrapalha. Que até a própria pessoa que está junto com você na promessa, ela começa a dar para trás. Fala assim, não, isso não vai acontecer. Aí começa a arrumar um curso diferente, que nem aconteceu com a serva, né? Não, tem um filho com ela aí, já que ele prometeu, tem um filho com ela e está tudo certo. Quer dizer, mas a promessa de Deus não era essa, né? Mas, por exemplo, você está com a sua esposa, né? Tem uma promessa para vocês dois. Você tem mais fé, a tua esposa não?
você vai levantar ela. A tua fé vai levantar ela. Com Deus, você vai falar, senta a Deus, dando ordem. Perseverante, caía também. Não caía, não dá para cair. Se a pessoa está com fé, ela não cai. Porque a fé de Abraão era bem firme, tinha raiz funda, porque se não tivesse, ele cairia junto com ela. Eu tiro isso de mim, rapaz. Minha esposa era cristã, e eu não era. Minha esposa, quando passou a orar bastante, o inimigo começou a me usar. Eu bebia muito, então só cerveja também, fumava muito também. Então eu comecei a passar a beber, quando o inimigo viu que estava perdendo, comecei a beber 5 e pouco da manhã, já começava a beber. Eu trabalhava em posto de gasolina, chegava 5 e pouco para pegar, chegava na geladeira lá, apanhava uma latinha, ia para a cozinha lá e mandava para dentro. Aí ia bebendo. Começava a encher o tanque cedo, começava a beber até o final do expediente, entendeu? Mas você vê, minha esposa teve muita fé, muito joelho no chão mesmo. Então, isso mesmo, então é isso, e quando os dois. Se Abraão tivesse tremendo na base, depois caía. É uma promessa que o Senhor tinha feito a ela, e ela pediu ao Senhor para me livrar, para mim estar no caminho do Senhor, e ela, pela fé dela, conseguiu, mas se fosse por mim, eu ia... Agora você imagina a cara de Abraão, quando aqueles anjos estavam falando para ele, ó, você vai ter um filho ano que vem, eu vim aqui para ver o seu filho. E sua mulher atrás dos anjos rindo da sua cara. Você acha que se Abraão tivesse uma panela, eu jogava em cima dela. Pô, o que você está rindo aí? Você vê. Esse velhinho não está fazendo mais nada. Mas Abraão teve outros filhos também depois, tá? Teve um Ágata, primeiro teve com Ágata, Ismael, depois foi tendo. Porque seria o Estado, na verdade, é fundamental saber que a Vé, eu estou no capítulo 18. Aí depois vem os. Depois vem a distinção no capítulo 18, do 16 em diante, vem o pecado do sonista haver chegado ao máximo a Deus. E o Senhor revelou a Abraão que havia resolvido destruir Sodoma e Gomorra. Nós vemos aqui a amizade que Abraão e Deus tinha com Abraão. Né? Lá em João 15:15, a irmã lê para mim, por favor, está com o microfone aí. João 15:15. João 15:15. Já hoje não chamarei o servo, porque o servo não sabe o que faz, mas tem que chamar de amigo. Porque tudo quanto o seu pai, tem feito. Você vê, né? Aqui o Senhor já não chama mais de servo, ele é amigo. Então Deus falou que ele tinha para falar, né, com Abraão. Ele falou que ia atacar Sodoma e Gomorra, ia acabar ali. Você vê a amizade que o Senhor teve com Abraão, né? De amigo, chamar ele de amigo. Ele foi chamado amigo do Senhor, amigo de Deus. Aí passamos agora para o capítulo 22. O capítulo 22, que é o sacrifício de Isaac. Abraão, ele se matriculou na escola da fé aos 75 anos de idade. Nessa passagem, ele estava com mais de 100 anos
e continuava passando por experiência. Nunca somos velhos para enfrentar um novo desafio e aprender quanto paramos de aprender, de crescer e paramos de viver. Né? Você vê que Abraão ali levou a Isaac, né? Depois de ter um filho, não dá para a gente imaginar o que estava acontecendo no coração de Abraão naquilo, quando Deus mandou ele sacrificar Isaac, né? Poxa, Deus me deu esse filho e agora eu vou sacrificar ele. Como com o pai é difícil, né? Até vemos aí jovem aí se envolvido na criminalidade aí, nas drogas, esse negócio todo. Como o coração de uma mãe fica apertado quando a polícia vai apanhar o filho dela, né? Para ser preso. Como o coração dela fica de entregar ali o filho para a polícia, né? Aí nós vemos o coração de Abraão entregar seu filho, o único filho de Deus ali, e Deus prometeu a ele para ser sacrificado. Depois dessas, lá no capítulo 22, depois dessas coisas, Deus provou a Abraão, dizendo a Abraão, ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, toma agora teu filho, teu único filho, Isaac, e que amas, vai à terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu mostrarei. Abraão levantou de manhã cedo, preparou seu jumento, tomou dois do seu servo Isaac, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus havia demonstrado. Você vê o coração de Isaac também. Como está o coração de Isaac? Vendo, cadê o holocausto? Cadê o cordeiro para ser sacrificado lá? Não tinha, né? Então já vendo que ele ali também já estava, um coração já atribulado já, né? Como é que pode? Ele levar um holocausto e não ter um animal. Não ter um animal para ser sacrificado. Interessante que nessa passagem falou que é o único filho, mas Ismael já existia, né? Como filho de Abraão também. Interessante isso. O pedido do Senhor e Abraão oferecesse Isaac o sacrifício foi a prova suprema da fé do patriarca. O Watton observa, um escritor, ele observa que era difícil porque a alma de Abraão desfazia antes do conflito do seu amor paternal e obediência a Deus, né? Ele estava com o coração triste, mas o outro lado também, a obediência a Deus também, né? A obedecer a Deus. Parecia ser estranho, porque Abraão já sabia que não agradava a Deus o conceito de pagão de ganhar a favor dos deuses, sacrificando seres humanos, né? Você vê lá o tempo lá dos deuses lá, eles sacrificavam, né? Entregavam o filho, né? Para sacrifício a outros deuses. Então Abraão nisso já sabia que não podia, né? Deus não era de fazer isso, de aceitar sacrifício humano. Deus não deu razão alguma para apoiar seu pedido, como havia feito, como animou Abraão a expulsar Ismael. O pedido era contrário à promessa de somente por Isaac formaria a nação escolhida. Parece que Deus, no comentário, parece que Deus estava com Deus, fé contra fé e promessa contra promessa. Né? O relato de um autor fala, e parece que Deus estava contra ele mesmo, né? Que a fé estava contra a fé e a promessa contra a ordem dele, né? Esse propósito era para aumentar a fé de Abraão, né? E Deus queria ver aonde chegava a fé dele, né? De mandar ali matar o seu próprio filho, fazer o holocausto do seu próprio filho, né? Será que se acontecesse com a gente, o que a gente faria? O que o irmão pensa sobre isso? Testar a nossa fé, né? Porque até aí Deus estava testando a fé de Abraão, a obediência dele, né? É igual o Jacó, quando colocou com um anjo lá. Vamos ver até onde vai a persistência dele, que ele quer abrir um dele, vamos ver se vai até de manhã cedo. Foi? No caso de Acá, quem foi Agar?
A serva teve A serva dele. Ismael. A serva de... Não entendi você perguntar. Era serva de Abraão. De Abraão, né? Da mulher de Abraão. Né? Se essa promessa fosse para matar, De matar Ismael? Aí a gente sabe, não está no relato, na Bíblia, a gente... O rapazinho saiu cedo aqui porque ele foi para... Ele tá na escala lá do ministério lá embaixo. eu falei para ele para ir lá, dar uma orientada lá, e aí depois ele volta. Porque Deus prometeu a Ismael uma grande nação também. Aí a gente agora vai passar por o surgimento do nome Israel. E agora o irmão estava falando aí. O nome Israel foi otorgado a Jacó pelo próprio anjo de Yahvé. E depois de Jacó ter lutado contra ele a noite toda, em Gênesis 32, 24. Você vê, Jacó, o nome significa agarrador de calcanhar ou suprador. Agarrador de calcanhar foi ele, quando nasceu, Jaú nasceu primeiro e saiu segurando no pé no calcanhar de Jacó. E foi suprador porque iria ser o primeiro, né? E diz o texto em hebraico, né? E o significado em hebraico. Tem um estudo genético que fala que o que vem primeiro é o que é gerado por último. Quer dizer, quando falam que Jacó era o primogênito, é porque ele foi gerado primeiro do que o irmão, né? Mas ele saiu depois. Mas isso é genética, né? Isso aí é quase genética. É estudo? Não tem nada a ver com a Bíblia, não. Tá? Não sei, mas é estudo. Não, isso é um relato genético que eu estava lendo aí. Falou que, na verdade, Jacó seria o primogênito, porque ele foi gerado primeiro do que o irmão da barriga. Mas o irmão saiu primeiro do que ele. Então fui gerado primeiro. Eu era gêmeo com a menina, só que a menina nasceu morta. Você foi o segundo a sair da barriga. Foi. Então eu era o primeiro. Isso aí. A genética fala isso, mas o que é primeiro é o primogênito, é o que vê a luz do dia primeiro, né? Essa história marca o início da luta pelo poder e bênção divina entre dois irmãos, culminando em Jacó sendo abençoado por Deus e tendo seu nome mudado para Israel. Lá em Isaías 12:4, lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e fez súplicas, e encontrou Deus em Betel e ali falou com ele. Você vê, e ali o Jacó falou com um anjo só, e ele ali saiu defensor, saiu vitorioso, mas ele ele não venceu Deus, né? Não venceu Deus, né? E ninguém vence Deus, né? Ali foi uma bênção que estava para ele mesmo. Ele agarrou o anjo ali, tem até um hino, né, da harpa, né? E que fala sobre isso. Por exigência que Deus prometeu a ele, ele exigiu. Cadê o microfone? Ele exigiu que a promessa fosse cumprida. Espera aí. Mas finalmente satisfez a exigência da aliança. Nessa parte aqui, ó, ele diz assim: a luta de Jacó foi espiritual em oração, né? E também física. E nessa luta, o patriarca prevaleceu. Isso não quer dizer que Jacó tenha derrotado a Deus, mas que finalmente satisfez a exigência que Deus fez na aliança. Né? Dispersamos de comentar sobre a história de José. Aí depois vem Jael, já começa a descer ali
Já encontramos outra parte de Bom, nós vamos estudar sobre José, né? A descida de Israel para o Egito, onde Jacó desceu para o Egito. Mas devemos fazer uma observação sobre essa parte, desde o capítulo que empolga a nossa imaginação. A partir daqui, o livro de Gênesis tem uma mudança no estilo e desaparece o antropoformismo. Alguém sabe o que é o antropoformismo? Alguém pesquisou isso? Não, antropoformismo quer dizer atribuir a Deus certas formas e característica física humana. Olhos, boca, ouvido e mão. Lá em Provérbios 15:3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando o mal e os bons. Isaías 66:1 diz uma linguagem de Deus, né? Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrato dos meus pés. Que casa edificarei para mim? Qual o lugar do meu descanso? E tem também, aí termina também, antropopatias. O irmão sabe também não. Antipatia é sentimento humano a Deus, como alegria, ira, arrependimento. Vemos em Gênesis 6:6, onde o Senhor arrependeu de ter feito o homem na terra. Em Provérbios 6:16, 6 coisas o Senhor detesta. 6 coisas o Senhor detesta. O Senhor detesta o sim, e 7 ele abomina. Vemos também aqui a antipatia de Deus. Provérbios 6:16. Algum comentário sobre... Achou, Dan? Nós vemos a história de José, né, onde ele sofreu ali com seus irmãos, e dali ele passou por muita luta, né? Ali José teve os sonhos, né? O sonho dele foi, o primeiro sonho foi onde ele falou para os irmãos que estava os feixes, o feixe dele estava em pé e os feixes dos irmãos inclinavam, né? Depois também ele sonhou umas estrelas e estava todo mundo. Aí o pai dele reclamou com ele, Jacó foi e reclamou com ele: pô, até eu vou te servir também, eu e tua mãe e teus irmãos, vamos se inclinar sobre vocês. Então o Senhor já estava mostrando a José, né, o que ele seria ali para os irmãos, né? Foi vendido, mas você vê que como o perdão aqui é essencial, né, na nossa vida, como o perdão nos traz alívio, né? Você vê quando Jacó, quando ele viu os irmãos todos, ele perdoou os irmãos. Os irmãos dele já poderiam até ficar, eles pensaram, né? Está aqui na Bíblia, ele agora vai matar a gente, né? Porque a gente vendemos eles, fizemos mal a eles, mas José, ele estava nos caminhos do Senhor. Você vê que ele perdoa, né? Perdoa aos irmãos dele. Você vê que ele dá uma benção ali, né, aos seus irmãos, ao seu pai. Ele apresenta o pai dele a Faraó como fosse o pai dele fosse um monarca. Você vê o respeito que ele tinha com os pais, né? E a palavra do Senhor nos diz mesmo, né? Quando a gente honramos nossos pais,
a gente somos abençoados pelo Senhor, né? Alguma palavra? Algum comentário? O livro de Gênesis termina, aqui já termina o livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis termina com as palavras, no caixão no Egito. José deixou o mundo, tanto testemunho de fé e promessa de Israel voltaria a Canaã, pois ordenou que seu corpo fosse embalsamado a fim de ser levado para a Palestina. Para os israelitas que estavam no Egito, o caixão era um símbolo de esperança. Podemos aprender estudando a história de José, em alguma da lição que Rose está desse personagem. Pureza pessoal. Se não fosse a vida religiosa de José e sua convicção como a importância da pureza, teria sido arrastado pela paixão carnais e cedido à tentação. A palavra carnais é quando a mulher lá de Potifar era em cima dele, né? Ele saiu batido, né? E por isso, por não ter feito o que ela iria, ela manda ele ser preso, né? Fala para o pessoal, ele tentou agarrar ela. Né? Você vê nego... Oi? Ele estava pelado na rua, foi preso para isso. Não, ele não estava pelado. Não, pelado não. Aonde você viu isso? Ele estava na capa, ele tirou a capa dele. E ela agarrou a capa dele, como está no texto aí, ela agarrou a capa dele e ficou com a capa dele na mão. Dizendo, e ela tentou, e ele tentou ela. Serviço de prova, né? Foi? Serviço de prova, né? A prova dela estava ali na capa, né? Então vemos também, quando ele foi preso, né? Aí ele foi preso lá, o copeiro esquece ele também lá, né? E ele relatou o sonho dele, o copeiro vai e esquece dele, né? Também tinha morrido, né? O copeiro morreu logo após, né? E ele falou, então foi o padeiro que salvou ele, né? Foi o contrário? O copeiro que salvou ele, o padeiro foi o outro. Eu confundo o padeiro com o copeiro. Propósito de Deus também, porque se ele lembrava... Não, tudo era obra do Senhor. O Senhor não era o tempo dele ainda. Não era um padeiro naquela hora. Ele ia virar padeiro, não ia virar ministro, não ia virar governador, não. Outra bênção também é a prosperidade do negócio. Possível para o servo fiel de Deus, fez José prosperar, é um exemplo para nós também, né? Você vê, esse grande exemplo também, quando a gente lê a história de José, é onde a gente é fiel ao Senhor. Né? A gente, tudo prospera, né? Não é que a gente vai fazer uma barganha com o Senhor, porque isso não podemos fazer. Eu vou dar isso para o Senhor me abençoa com isso. Não é assim. Quando você é fiel, a palavra mesmo diz, né? Quando você é fiel em pouco, Deus te aumenta, né? Embora ela viúva, quando Jesus viu ela viúva, e o rico botando ali um gasofilaço as suas ofertas, ele falou para os discípulos, ela viúva ali e tinha dado mais, né? O discípulo perguntou por quê? Aí ela deu tudo que ela tinha, né? Ela podia até ter um dinheiro só para comprar um pão, mas ela deu tudo ali para o Senhor. Então o Senhor viu o coração dela. Lá em 2 Coríntios 9, dá de coração, dá com alegria, né? Então, você viu que ele abençoou aquela terra do Egito, abençoou sua família também, né? A fome ia passando ali, né? Você viu que ele planejou tudo para Faraó. A importância também é de cuidar dos nossos pais, né? Como também a gente somos abençoados, né? A gente ontem estava até comentando aqui no Jardim de Oração, tem muitas vezes que tem filhos, né? E o pai passa a maior
quando ele era pequenininho, né, acorda de madrugada, mãe acorda de madrugada para dar mamar para o filho. Então, os pais passam maior sofrimento. Aí, quando chega na certa idade dos pais, a primeira coisa que eles fazem, vão botar ele no asilo, porque a gente não tem condições de cuidar deles, né? Eles botam lá numa casa de repouso e os filhos, os pais ficam lá e nem vão visitar. Então, ele honrou, né? José, você vê que ele honrou seu pai. E por meio da cruz obtém a coroa. José sofreu como escravo, depois foi preso durante anos da sua juventude, foi perseguido pelos irmãos, caluniado pela mulher de Potifar, esquecido pelo copeiro. Tudo sofreu com paciência, mas o sofrimento foram meios de levá-lo a alcançar a coroa, a autoridade no Egito. Você vê, ele passou por tantas lutas, tantas coisas. Tem vezes que a gente passa por uma pouquinha coisa só, a gente quer já desanimar, né? A gente vê o José como ele passou. Então a gente temos que aprender com a vida de José, né? Nós lemos José, a gente aprende muita coisa. Outra coisa também, em toda a vida, José é um exemplo de providência divina. Deus guiou em todos os passos de José, encaminhando a maldade do homem e o contratempo da vida e a meta divina. Você vê, e ali o Senhor foi com José, né? Na divina, ele recebeu tudo do Senhor, porque ele foi fiel ao Senhor. Ele não deixou, jamais deixou o Senhor, né? No sofrimento dele passou. Alguma palavra aí no comentário? A respeito da alçada de José, né? Eu creio até que ele não, a etnia que o povo egípcio tinha, né, na época era de embalsamar, de fazer mumificar, né? Até para José não virar um ídolo ali, ele falou que não, ele queria que a alçada dele fosse levada a ser enterrada na Palestina, onde Jesus Cristo veio a nascer depois, né? Quer dizer, até para ele não virar um ídolo ali. Então, até mesmo que José teve aquele consenso, né? Falar assim, não, eu não sou ídolo de ninguém, o que eu fiz aqui foi para o meu Senhor, né? Em relação a essa vitória de José, às vezes tem cristão que não chega na vitória dele, que chega no caminho, nessa peleja que José passou, e começa a pedir oração. Pô, a oração aumentando, mas ele tem que passar por aquilo ali para chegar na vitória. Aí não aguenta, aí começa a pedir a Deus para cortar aquele, entendeu? Aí não vai chegar nunca onde quer. Porque José, ele foi perseverante, né? Não reclamava, pô Deus, pelo amor de Deus, não estou aguentando, não foi passando, tudo aquilo, não questionava nada. E a maioria dos cristãos, quando está com problema, de repente ele está pedindo uma vitória. Está para chegar a vitória, mas olha só, a José chegou o governador, que ele passou, a gente vai cantar o nosso dessa. Aí começa, levou uma tofada, não vamos passar por aqui não, mas o caminho é aquele isso aqui. Então aí ele começa a pedir para Deus recorrer para ele não passar por aquele sofrimento para chegar na vitória. Aí não vai chegar nunca na vitória. O projeto de Deus também não é revelado ao mundo por conta disso aí. Então, é muita coisa. Você já pensou se Deus falasse para José, eu vou fazer você governador? Não, beleza, vai ser bom. Não, mas para isso você vai ser vendido como escravo, você vai dar para um poço, vai ser preso, vai ser caluniado. Não, aí eu não quero não. Quero não. Muito importante na muito, né? Fala em Deus prova realmente, não fazer o coração com passar pela prova, né? Pela dificuldade para poder conseguir. Não esqueça do microfone. Olha aí, eu esqueço. Começa aí. Oi? É muito interessante a passagem aqui, que Deus ele vai permitir, quando ele estou com um propósito na nossa vida, né, uma vitória que vai dar, ele deixa um espaço para certas situações.
Eu sei que aqui no canal 8, ele fala assim, ele te lembra de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarem as minhas, os teus mandamentos ou não. Então é muito importante. Deus colocou uma palavra na nossa vida, e para desenvolver vai perseverar em certas situações. Toda vez que o meio algo, até comigo que eu alguém, o menino vai se levantar, quando eu falo Deus, vai se levantar para que a gente não possa chegar. Deus vai permitir, né? Para ver se a gente vai reclamar, para ver se a gente vai reclamar, para ver se a gente vai estar chorando, ou pedindo oração, mas a oração é importante, ela vem muito da nossa posição com Ele. Ela é um elemento. Por isso, faça reclamar, chorar, já estão fazendo o caminho do Senhor, porque Ele garante que nós vamos ter a vida. Então, muito interessante que eu trouxe aí para entender essa passagem, porque ele diz aqui, né? Que o povo aqui tinha uma promessa, uma terra para ele, né? Naquela época, certo? Canaã é a terra prometida, a terra que chega lá. Mas para chegar lá tem que passar por muita história, muita luta, né? A batalha é bem, os inimigos se levantam, mas a gente tem que colocar, guardar o mandamento do Senhor, né? Se não fizer isso, a gente não consegue vencer essa batalha. E até muitas vezes nós temos. Pode falar. Peraí. Eu gostaria de responder algo que ele falou, que é um certo. O caminho é dado. Fala aí, Guilherme. O alvo, o objetivo é dado por Deus. Você não me pediu, eu vou te dar. Certo. Aí quando chega no meio do caminho, dá um cansaço, tem umas pedras de tropeço, aí querem que um atalho, bora fazer um atalho, né? Como você disse. Quer pegar um atalho, quer um caminho mais curto, entendeu? Se o objetivo é esse, se Deus mandou, é isso que tem que cumprir. Não importa as dificuldades que venham surgindo pelo caminho, né? Não surgir dificuldade. Está escrito. Muito diz assim, é tão difícil ser cristão, você mesmo fala, né? O cristão não pode isso, o cristão não pode aquilo, não deve, pô, fica com medo de pecar, é sempre assim, quase sempre assim, né? Então, Deus fala assim, ó, eu te mando ir à terra que te prometi. Ele larga para, né? Então larga para a terra que eu vai. E vai. Ele não contou o caminho. O povo do Egito, você falou, é porque murmuraram o tempo todo. Melhor eu não tivesse me saído do Egito, vai comer cebola. Não come cebola, é bom? Pô, não, sério. Não, tempero gostoso, né? Cadê? Quer falar? O livro de Deuteronômio veio justamente para isso aí, para mostrar para o pessoal, aqueles que não entraram na Terra Prometida, mas que saíram do Egito, os que nasceram no Egito, foi muito importante o livro de Deuteronômio para aprender o que aquele povo passou lá fora, atrás, muito atrás. Então o livro de Deuteronômio ele foi feito para isso, para a gente relembrar, para aprender e não esquecer o que o nosso povo passou lá atrás. Tem uma ilustração no YouTube que é muito interessante. Apanharam 4 pessoas, cada um com a sua cruz, e mandaram seguir. E tinha um mais esperto que ele ia cansando, vai cortando a cruz. Vai cortando. Chega lá na frente, essa cruz servia para a pessoa, cada um atravessar um abismo para o outro. Então botava a cruz, ele subia pela cruz e ia para o outro lado. E esse não conseguiu, porque ele queria ser esperto, ia cortando a cruz para ficar menos. Então tem vezes que a gente está passando por certas tribulações, a gente não deve cortar, né? A gente deve sempre seguir, continuar seguindo. E o deserto foi feito por um cristão, para ir. O deserto é passar, mas não para ficar lá no deserto. A gente vai lá para o deserto, mas a gente saímos de lá. A gente só passa lá para ter uma prova, assim como Deus fez com Jesus. Primeiro levou ele para o deserto lá, ficou lá 40 dias, né? Aqui, em relação ao meu caso, eu tive no deserto. Passei, graças a Deus, morei, sabe?
Eu estava em casa, entrei de férias no meu serviço, peguei a Bíblia e estou lendo a Bíblia. Aí abri assim, no momento que o Senhor disse para mim, abri. Aí eu Deuteronômio 31:6. Aí estava falando, diante é ele que vai na frente, para mim não temer, não me assombrar. Aí para mim entendi, eu Senhor, o que houve? Aí eu li, falei para minha esposa, quero fazer um exame, fui fazer um exame, estava com câncer no estômago. Olha só, aí a menina da igreja fica fazendo oração em casa. Aí eu estava cozinhando, eu abri a Bíblia, o meu pregador, meu filho, depois eu ouvi, para confirmar. Eu fui dar o querer, perdi 3 irmãos. Descobriu no estômago, levou 1 ano e morreu. Eu descobri o meu, tirei e levou para o estômago. Só Deus. Então, quer dizer, eu passei por isso. É igual o Moisés, né? Moisés foi para o deserto primeiro para depois levar. Então, ninguém pode levar ninguém para um lugar que ele provavelmente não conhece. Então, a gente tem que passar e com fé, porque Deus é maravilhoso. Amém. Nós chegamos no final e a partir da semana que vem nós vamos estudar já o livro de Êxodo, né? Vamos começar a entrada de Deus na história, né? A partir do livro de Êxodo. O irmão esteja aí estudando. Vou pedir o irmão Ademir e ora o Senhor, agradecendo o Senhor por essa aula. Ó Pai, Senhor, agradecemos o Senhor por tudo que tem feito na nossa vida. O Senhor tem entrado a gente aqui para escutar essas palavras, a aprender cada vez mais sobre ti. E que possamos, cada dia na nossa vida, nós possamos ser mais pacientes com as pessoas, procurar ajudar mais as pessoas. Que essa terra não vamos nada, Senhor. Ó Pai, agradecemos também, Senhor, por todos os familiares que estão representados aqui, Senhor. O Senhor dá força nessa caminhada, o Senhor sabe que para a gente pode ser difícil, mas o Senhor ajudando a gente fica muito fácil, Senhor. Pedimos tudo isso, não nos eu querido amado de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Gente, ele intervalinho de 10 minutos para ir no banheiro, ó, tem uma café que está ainda ali esperando vocês, tá bom? 10 vezes, volta. Posso tirar?